Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós estamos já há algum tempo estudando essa epístola e nós queremos ver se nós conseguimos agora chegar pelo menos até o versículo 22 do capítulo 1. Peço a atenção de todos. Para poder ter uma leitura, um entendimento maior, eu vou repetir a leitura a partir do versículo 13 até o 22. Tá bom? Leia comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Até aí tá bom. Nós vamos ministrar o versículo 23 apenas noutra ocasião, porque eu quero tratar de um ponto bem específico do versículo 23. Hoje eu quero dar ênfase, sobretudo, aos versículos 20, 21 e 22. Observem, queridos, que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Colossenses, é sempre bom nós continuamente retomarmos o contexto no qual a carta foi escrita, uma vez que essa carta ela é uma carta apologética. O que é uma carta apologética? É uma carta que faz defesa à fé cristã. Ela faz defesa ao evangelho. E só se faz defesa frente a algum problema. Só se faz uma defesa frente a alguns problemas, sobretudo naquele tempo, de heresias que procuravam se infiltrar no meio da igreja. Sempre foi assim, toda a história da igreja, mesmo desde o primeiro século da era cristã, que nunca faltaram falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, com o intuito de corromper a mensagem do evangelho. Não é sem razão que hoje, 2000 anos depois de os apóstolos terem escrito para nós o Novo Testamento, nós vemos aí o resultado dramático de um cristianismo totalmente absorvido de heresias, de enganos. Eu sei que a maioria dos cristãos não pensam isso, até porque existe um consenso, não sei quantos de vocês já pararam para pensar isso, ou até mesmo para estudar. Há um consenso na maioria esmagadora dos cristãos de que todos os cristãos seriam corretos na sua visão acerca do evangelho, exceto dois grupos, para essa grande maioria, exceto o catolicismo e exceto as igrejas mais conhecidas como igrejas escatológicas, como a exemplo dos TJs, Testemunho de Jeová, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque são igrejas ou grupos que marcaram a segunda vinda de Cristo, por isso se diz escatológicas, e talvez o movimento, a Igreja dos Mormons, né? Então, mas para a maioria dos cristãos, somente esses dois grupos, catolicismo e tais igrejas escatológicas, não teriam a verdade. Todos, entretanto, pensam que eles têm
a verdade do Evangelho. Entretanto, o que se vê? Nós vemos hoje em dia, por um lado, o falso evangelho da prosperidade sendo pregado em nome de Deus, um evangelho que já não fala mais da fé enquanto algo essencial, no sentido da fé no Cristo de Deus, enquanto Redentor, enquanto Salvador, enquanto Filho de Deus, na ressurreição. Não se vê mais falando acerca do amor, que não somente é a essência de Deus, mas seria, no caso, como Jesus Cristo disse, seria a identificação do verdadeiro cristão. Ele diz que quando vós amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois verdadeiramente meus discípulos. Então não se ouve mais um evangelho que fala sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, mas se ouve muito um evangelho dizendo que você é a menina dos olhos de Deus, que se você for fiel a Deus, fiel no sentido dos dízimos e das ofertas, Deus vai abrir as janelas do céu e você vai se enriquecer, que Jesus se fez pobre para você ser rico, assim, que você não nasceu para ser cauda, mas cabeça. Ou seja, um evangelho totalmente voltado para as coisas terrenas, e quando não, há também um evangelho egoísta, porque embora se pregue de certa forma o poder de Deus, mas se prega para, obtendo tal poder, fazer grandes demonstrações, Tanto é que hoje em dia os grandes líderes reconhecidos e aceitos no meio do cristianismo são showmen, são homens show, homens. Tem até um programa que parece que tem o show da fé, show da fé. Se bem que vai argumentar dizendo, não, é a fé demonstrada, é a fé sendo colocada diante dos olhos. Mas aí é um outro equívoco agora semântico, porque a fé significa a certeza do que não se vê. Portanto, não pode ser também por esse caminho. De todo modo, vivemos hoje um tempo muito difícil. Paulo falava desse tempo, dizendo que nos últimos dias os homens iriam se cercar de mestres, iriam querer dar ouvidos à sã doutrina, mas como que sentindo comichões nos ouvidos, cercar-se-iam de mestres como querendo ouvir as coisas para alimentarem a sua própria cobiça. Então vivemos num tempo de apostasia. E, portanto, essas cartas são tão importantes nos dias de hoje, quanto no tempo de Paulo. Então, ao escrever essa carta, Paulo fazia apologia ao verdadeiro evangelho, fazia defesa ao verdadeiro evangelho, apresentando o Cristo de Deus, a natureza do Cristo de Deus, quem ele é, qual é a sua obra, o que ele representa para nós, enquanto ele sendo o próprio evangelho dado ao homem, e isso para poder refutar as ideias, ou os ideais, ou as doutrinas falsas do judaísmo, sobretudo, e também do gnosticismo. E aqui, logo de início, o apóstolo Paulo passa a apresentar esse Cristo de Deus, dizendo o que ele é. Paulo vai dizer, ele é o princípio. Quando ele diz que ele é o princípio, ele quer dizer que todas as coisas, você pode ler aqui o versículo 15, 16, 17, 18, tudo diz isso, que todas as coisas que existem, só existem porque ele é o princípio vital, gerador de todas as coisas. Nada podia ou pode existir, senão por meio dele, senão nele. Ele é a causa ativa de todas as coisas. E talvez o grande problema do homem, e é o problema do pecado de todos os homens, é o fato de o homem não se reconhecer como sendo totalmente dependente dele. O homem é arrogante, o pecado é arrogante, o pecado é orgulhoso, e é um orgulho tão sutil que não poucas vezes nós nem mesmo conseguimos percebê-lo dentro de nós. Porque eu me lembro daquele texto, já falei que dezenas de vezes, mas é sempre bom trazê-lo de volta, porque é um texto que expõe a essência da queda do homem e a essência do pecado. Quando Deus fala por meio de Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, Jeremias capítulo 17, versículo 5, falando sobre o homem caído, fala, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, e que afasta o seu coração do Senhor.
Eu sei que os crentes dizem invocar o nome de Jesus, crer em Deus. Até acredito que há muitos que têm sim essa fé no coração, mas se nós bem pararmos para pensar sobre nós mesmos, nossa vida, nossa atitude, os nossos planos, nossos projetos, o quanto que nós nos identificamos com este homem de Jeremias 17, que é dito maldito. Porque maldito é o homem que faz do seu braço mortal a sua força. E aí, se nós pegarmos aquele texto de Mateus capítulo 6, quando Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você dialogar Jeremias 17 com Mateus 6, assim, nessa comparação, nós percebemos o quanto que nós nos identificamos com esse de Jeremias 17, 5. Por quê? Cristo fala assim: olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, vestir, porque deixe que cada dia traga o seu próprio mal. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então, teoricamente falando, pelo Evangelho, o crente em Cristo Jesus, ele deveria ter uma confiança total em Cristo, a ponto de colocar o reino de Deus sempre em primeiro lugar, a despeito de qualquer outra coisa da nossa vida humana. Mas é um fato que não poucos de nós colocamos as nossas coisas em primeiro lugar. Cristo ocupa um plano secundário na vida da maioria dos cristãos. Não que não devamos trabalhar, devemos viver dentro das igrejas, não é isso que eu estou dizendo. Eu digo assim, é que nós temos nossos planos e nossa preocupação e a nossa ansiedade, nós confiamos na nossa sabedoria, no nosso labor, no nosso trabalho, na aposentadoria. Ficamos sempre com muitos projetos materiais que, de certo modo, são lícitos, e o reino de Deus fica assim: não, quando der nós vamos, quando der nós fazemos. Ficamos sempre nessa relatividade ou relativização das coisas divinas, né? Ao passo que lá em Jeremias, capítulo 17, contrapondo ao homem maldito, diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o fato é que o falso evangelho pregado nos dias de hoje, ele tem introduzido essa confiança do homem em si mesmo, a ponto de o homem achar que Deus vai abençoá-lo, porque ele, o crente, é fiel, porque ele cumpriu com a sua parte no trato entre o homem e Deus. Porém, Paulo vai dizendo: não, é preciso se resgatar o entendimento, e não somente resgatar o entendimento, mas resgatar a consciência, ou instaurar a consciência da nossa total dependência dele. Sabe quando é que o homem ele começa a perceber essa questão? E o quanto que essa verdade se torna tão forte dentro dele? Geralmente, eu já tenho visto isso, não 2 nem 3 vezes, mas bastantes vezes, quando o homem adoece uma doença mortal. Quando o homem já não pode trabalhar porque está tomado pelo câncer. Quando os médicos falam que não há esperança. Quando o homem sabe que ele está ali, ele sabe que ele tem 6 meses de vida. É o tempo da sua vida que naquela cama ele passa a valorizar Deus em primeiro plano. E aí ele passa a valorizar, consequentemente, as pessoas. E aí ele passa a ter um coração voltado totalmente para Deus. Tudo mais perde o sentido e tudo mais perde o valor. Porque ele sabe que para onde ele vai, nada disso aqui na terra serve. É quando ele consegue entender essa questão da dependência de Deus. Então Paulo apresenta esse Cristo enquanto esse princípio, que é o princípio fundador do universo, gerador do universo, sustentador do universo, como ele diz, todas as coisas foram criadas nele, sejam os mundos visíveis, os invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Ele é tudo, não somente na terra, não somente para os homens, mas todo o universo, ou que sejam os multiversos, tudo só faz sentido nele, tudo se move nele, tudo nele existe, e portanto, esse Cristo é o centro de tudo. Agora, precisamos pensar a importância dessa centralidade de Cristo vinculada à nossa experiência cristã. Por isso que aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo diz que esse que é tão grande,
Olha, se você ler o versículo 20, mas não a partir do versículo 20, ou tomando o 20 como início, mas se você ler o versículo 20, partindo do entendimento que foi dito nos versículos 15, 16 e 17 e 18, você vai ver o contraste que dá no seu entendimento e como que o versículo 20 ele ganha uma dimensão gloriosa no nosso entendimento. Pense comigo, quem foi este que fez a paz pelo sangue da sua cruz? Se eu perguntasse quem é aquele que fez a paz, que trouxe a paz ao mundo, que ele trouxe de volta a paz para o mundo por meio do sangue da sua cruz, você teria que me responder pelo texto, aquele que é a imagem do Deus invisível. Você tem que me responder, aquele em quem todas as coisas nos céus e na terra foram criadas. Você tem que me responder, aquele em quem tudo existe, por quem tudo foi feito e para quem todas as coisas foram criadas. Então, ele é muito grande. Heráclito, embora não soubesse nada exatamente do evangelho histórico, mas já dizia no seu tempo, no 5º século antes de Cristo, acerca do Logos divino, que era exatamente, ele dizia, entendia na filosofia pré-platônica, desculpe-me, ele já dizia que o Logos é a energia vital de todo o universo, que a tudo cria, a tudo alimenta, a tudo sustenta. A energia criadora de todas as coisas. Aqui ele chamava de Deus, no entendimento dele, lógico. Mas aí veio João, no capítulo 1, e diz, o Logos, do princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Na sua Bíblia está verbo, né? Mas o grego é Logos. Então, quando João diz, no princípio era o Logos, ele vai dizendo o Logos, por meio dele tudo foi criado, e ele criou, ele fala, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, identificando Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado, com aquele de quem os gregos falavam. Ou seja, este que entra na história humana, ele não é um mero homem, um mero mortal, também não é um mero bom homem, também não é um mero grande homem. Lógico que ele foi um bom homem, foi um grande homem, mas nenhum homem é comparado, ou pode ser comparado a ele, porque ele é aquele que sustenta todas as coisas. Uma das verdades fundamentais do Evangelho e da verdade de Deus é que Deus se fez carne. Essa confiança neste que veio ao mundo, salvar a humanidade. Então veja que Paulo vai dizer, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. E nesse ponto, Paulo, ele coloca a obra de redenção, presta atenção, no centro da grandeza divina, no centro da grandeza de toda a história humana e no centro de toda a criação. É como que Paulo dissesse, olha, você tem que conhecer o Cristo de Deus enquanto aquele que é o tudo no universo, mas você tem que entender, sobretudo, como que esse Deus tão grande, ele também tem uma centralidade na história humana. Porque até aqui, Paulo fala sobre a obra de Cristo, enquanto o Criador, enquanto o princípio vital de todas as coisas. Agora ele quer colocar Cristo também no centro da história da redenção. Ou seja, a redenção do homem tem esse próprio Cristo, que veio ao mundo com a firme missão e decisão de trazer a paz ao homem. Essa paz, na verdade, é recuperar, restaurar a paz do homem com Deus, essa paz que fora perdida por ocasião da queda. Tanto é que, se você ler o versículo 21, ele diz, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Quero que os irmãos entendam como que ocorre essa paz que ele realiza. Porque, infelizmente, vivemos no tempo em que tudo foi simplificado. E não somente simplificado, mas tudo ficou muito objetivado, fossilizado, dogmatizado,
conceituado. Como assim? As pessoas pregam o evangelho da seguinte maneira. Elas falam assim, olha, Jesus te ama. É uma verdade, né? Jesus nos ama. E ele morreu na cruz para te salvar. Outra verdade. Maravilha. E você é um pecador, destinado ao lago de fogo. Também é uma verdade. E aí ele diz, mas se você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Você aceita? A pessoa fala, eu aceito. Aí ela pega, levanta a mão e fala, eu aceito a Jesus. E a partir daí, a pessoa tem a impressão, portanto, que ela tem a salvação. Alguém diria, pastor, mas não é verdade? Então, se a pessoa crer lá em Jesus Cristo, ela não tem a salvação? Tem. A Escritura diz que tem. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Olha o que está lá em Atos capítulo 16, versículo 31, salvo engano. Não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 9. Não é isso? Marcos 16, 16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Está tudo certo. A grande questão é, quando você diz que crer em Jesus, você tem que saber em qual Jesus eu creio. Porque esse Jesus, esse boneco de fantoche do cristianismo moderno e pós-moderno, que não tem poder de salvar nem a si mesmo, esse não nos salva. O Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo, e não pense que eu esteja exagerando, se você ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, já naquele tempo o apóstolo Paulo dizia que havia naquele tempo outros Cristos, outros evangelhos e outros espíritos que não eram o Espírito Santo. Havia uma pluralidade de Jesus, outro Jesus que não temos pregado, outro evangelho que não tendes recebido, outro espírito que não temos ministrado, algo nesse sentido. Então, não se surpreenda em eu falar desse modo. O Cristo de Deus, ele é revelado aqui nas páginas das Escrituras como aquele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E lembre-se, todo o meu desafio, e eu insisto nesse crer nesse Evangelho desse Cristo, como sendo a única saída, e não um mero crer em qualquer Jesus que se prega em qualquer esquina, porque o próprio Evangelho ensina que não existe Evangelho que seja meramente anunciado para ser intelectualmente recebido. O Evangelho de Cristo, ele chama o pecador para uma união com o Cristo do Evangelho. Não é sem razão que o próprio Jesus ordena que ide fazei discípulos de todas as nações, como? Batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sem entrar nos méritos dessa fórmula, o fato, não é bem uma fórmula, né, mas sem entrar nesses méritos, mas o fato é que é dito que onde se prega o Evangelho, as pessoas são convidadas ao batismo. Mas não entenda o batismo como simplesmente um ato em água, como se costuma fazer, como mais uma cerimônia. Mas o batismo, como Paulo ensina em Romanos capítulo 6, ou capítulo 5, capítulo 6, versículos 1 e 2, ele diz que aqueles que são batizados em Cristo são unidos a Ele na sua morte e unidos na sua ressurreição. Portanto, o Evangelho de Cristo, ele convida o homem a uma união orgânica com Cristo. Qualquer evangelho que prescinda desta união, qualquer evangelho que seja meramente formal, é falso. É evidente, e é importante salientar isso, que existe um aspecto judicial do evangelho. Cristo pagou os pecados por mim, ok? Eu tenho que crer nesse perdão de pecados. É o objetivo, ele já realizou, já foi feito de uma vez por todas na cruz do Calvário. Entretanto, o crer nesta cruz e neste perdão implica necessariamente a minha união com Ele. Ou seja, não tem como eu crer no aspecto objetivo do Evangelho e não crer no aspecto orgânico do Evangelho. Essa cisão, essa dicotomia não existe nas Escrituras. Toda a Escritura, quando fala do Evangelho, vai estar completamente ali como duas faces de uma mesma moeda. Leia as cartas de Paulo, ele começa anunciando o Evangelho como proclamação dos feitos de Cristo,
Na segunda parte das epístolas, ele fala, rogo-vos, pois. Ele vai estar sempre trazendo um rogo, um chamamento, um apelo para a união do crente neste evangelho, para que ele se aproprie deste evangelho em fé. E somente essa fé que do evangelho se apropria é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Portanto, nós temos que compreender essa paz que Cristo realizou pelo sangue da sua cruz. Como é isso? Por que a morte de Cristo nos traz paz com Deus? E como que eu, dessa salvação, me aproprio, uma vez que no 22 diz que nós fomos reconciliados com Ele. Então, aqui está em jogo a compreensão, por que a morte de Cristo é redentora? E esta é uma pergunta que, salvo engano, muitos espíritas e ateus nos fazem. Eles querem saber de você, por que essa morte é redentora? Porque como eles não creem, nenhum nem outro, nem o ateu, nem o espírita, kardecista, nenhum deles creem na morte vicária de Cristo. Todos eles creem numa autorredenção pelo ego e pela capacidade humana, por meio, sobretudo o espiritismo, por meio de uma salvação que o homem vai conquistando pelas suas próprias obras. Eles querem saber por que essa salvação redime. E nós temos que compreender essa questão. Para tanto, eu quero que você pense comigo que quando diz, havendo feito a paz, você tem que pensar, ora, se ele fez a paz, se ele instaura a paz, é porque havia uma inimizade, certo ou não? Nós não podemos entender essa paz se não partindo do pressuposto da inimizade. Reinava a inimizade na criação de Deus. Alguém tem que trazer a paz e dar ao homem o caminho da paz, o caminho da reconciliação com Deus. Mas entendamos então essa inimizade, a inimizade da criação com o Criador. Interessante que a própria palavra diabo, ou diabolos, seja no grego, seja no hebraico, seja em qual for a língua, essa palavra ela tem o sentido de separação, aquilo que divide. Esse é o primeiro sentido da palavra diabo. Antes de se referir ao ser, a quem geralmente é conferido este nome, partimos do pressuposto do valor semântico da palavra. Diabo, aquilo que divide. Assim como Satanás, aquele que se opõe. Então, ambas as palavras, Satanás ou diabo, significa opositor e aquele que divide. Então, esse espírito, essa consciência de dividir, de romper com o reino de Deus, de romper com Deus e de se colocar, consequentemente, em oposição a Deus, é o problema do pecado. Pecado é dividir. Tudo que é divisão é pecado. Lúcifer, que também é um título, ou o querubim, a quem todos chamam hoje de diabo, a própria Bíblia chama de diabo, ele só recebe esse nome, diabo, não porque ele seja diabo no sentido que você pensa de chifre, de rabo, para disso. Só é chamado de diabo porque é um nome que designa exatamente o tipo de coração que ele desenvolveu, no sentido de romper com o reino de Deus e de se opor, consequentemente, a Deus. Imagina que todo o universo gozava de plena harmonia, até que Lúcifer, no seu coração, na sua mente, ele vai desenvolvendo um sentimento de iniquidade, um sentimento de uma ilusão tal que o leva a querer ser independente de Deus. Lembra do texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12? Quando é dito, eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono na extremidade norte e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que é ser diabo. Infelizmente, quando eu falo do diabo, as pessoas se assustam, né? Não fala esse nome, não. Está repreendido. Porque logo está pensando que vai aparecer um capeta na frente dele. E diabo quer dizer simplesmente esta disposição de iniquidade, de independência,
de ilusão, de separação. Quando isso acontece, ou quando isso aconteceu, ocorreu que o anjo caído começou a vender a sua mensagem, e ele foi ganhando vários anjos, né? A Bíblia diz que até essa parte dos anjos seguiu o dragão. Agora imagine que quando ele vendeu essa promessa de ser semelhante ao Altíssimo, olha só o que ele estava vendendo. Você pode ser semelhante ao Altíssimo. Pastor, você tem como provar isso, que ele fez tal promessa? Olha, Gênesis 3, versículo 4. Na queda do homem, a serpente disse o que para a mulher? Deus disse que se você comer desse fruto você morrerá? Sim, é certo que não morrerás. Porque Deus sabe, olha a promessa, que no dia que dela tu comerdes, tu serás semelhante a Deus. Serás como Deus. Aí a Eva falou assim, então nesse caso, se eu posso ser como ele, por que eu vou viver como uma criatura? Como diz um certo poeta, escritor, Milton, inglês, ele diz, numa certa frase, não, lógico, não dele, né? Não ele falando de si mesmo, mas dentro da estrutura do livro, ele diz, melhor ser rei no inferno a ser servo no céu. A ideia. Melhor ser um rei no inferno a ser um servo no céu. Então, essa é a ideia. Então, logo, vários seres foram caindo na conversa do querubim caído, no sentido de que cada um queria ser semelhante a Deus. Agora imagina, nesse reino, ou nesse império que se constrói, que é o império das trevas, não havia a mensagem, tampouco não havia a ideia de serviço. Tudo o que se pretendia você pode ser como Deus, e você como Deus, e você como Deus. De sorte que nesse império das trevas, todos querem ser Deus. E aí é onde entra o grande problema. Qual o grande problema? Ora, se existe um império em que há, digamos em tese, 10 pessoas, e as 10 querem ser Deus, certo? E nenhum quer que o outro seja Deus, mas cada um é que quer ser o próprio Deus. Então cada um vai querer que 9 lhe sirva. Cada um vai querer que 9 lhe adore. Então imagine 10, cada um querendo ser, e cada um exigindo que os demais lhe adorem e lhe sirva. O que vai virar? Quem sabe? Vai virar isso que nós estamos vendo hoje na terra. O pai matando o filho, o vizinho matando o outro, o adultério, a prostituição, a mentira, o engano, a corrupção. O mundo está em decadência, cada dia está pior. Cada dia que você liga a televisão para assistir um jornal, você fica ali, já está traumatizado diante de tanta notícia ruim, de tanta maldade, de tanta perversidade. Ou não é assim? Por quê? Porque o homem, ele adquiriu esse espírito, não entenda espírito como um espírito que entra, não. Mas esse espírito é essa disposição, essa inclinação, essa consciência, essa mente, né, de ser servido. É um sistema caído chamado egocentrismo, ou egoísmo, ou o ego. Então, esse ego, esse desejo de querer ser, é a razão de todas as disputas, de todas as guerras. E é um egoísmo que vai de uma microescala a uma macroescala. Sou eu, no meu individual, que quero ser servido por todos, quero ganhar de todos, quero ser melhor do que todos. E aí isso vai aumentando. É a minha família, agora, porque agora eu tenho filhos, esposa, então vim para cá, o meu povo, e nós aqui queremos ser a melhor família sobre todas as famílias, entende? Agora é essa família se assenhorando e se sobrepondo sobre todas as outras. Aí se você chegar numa cidade, agora é uma cidade contra todas as outras, depois é um país contra todos os outros. Então os homens vão criando as suas colmeias, né? E vai tendo essa manifestação desse
egoísmo individual, mas depois um egoísmo de uma unidade coletiva. Egoísmo, ego, só pode ser de um, por isso eu falei de uma unidade coletiva. Aí tem os partidos políticos, aí tem os partidos nas igrejas, dentro das igrejas, tem as igrejas como partidos, de sorte que o mundo vive uma grande batalha e uma grande guerra regida pelo egoísmo. Esse espírito caído do diabo, né, aquele que divide, do Satã, aquele que se opõe. E por isso, os homens estão sempre em oposição a Deus. Olha aqui no capítulo 1, versículo 21. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. É a condição do homem em relação a Deus. Estranho a Deus e inimigo de Deus. Por que estranho? Você quer ver uma coisa mais estranha? É você presenciar a prática do Evangelho. Então, quando alguém fala assim, olha, Jesus ensinou que se alguém lhe ferir na face direita, você deve voltar à face esquerda. Né? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Isso não nos soa estranho? Ou não? Na prática diária. Não é estranho, porque a gente ouvindo isso há tantas vezes, é conhecido, mas assim, praticar isso não é um choque de prática humana sobre a terra? A mesma coisa, o reino de Deus nos é estranho e nós somos estranhos para ele. No sentido de que o que somos na nossa formação, na nossa consciência, no nosso inconsciente coletivo, que vai passando de um para o outro, que nós trazemos no substrato da nossa consciência, ocorre então que todos nós estamos nessa relação de inimizade para com o reino de Deus. É difícil, não é fácil. Por isso, quando você ouve o Evangelho, se você ouve com o coração e você reflete e você ora, você sofre. Porque você fala assim, puxa, mas o quanto eu preciso ser ganho por esse Evangelho, ser transformado por esse Evangelho, ser mudado por esse Evangelho. Você percebe, né, que existe uma distância ainda a ser percorrida, ainda há muita inimizade dentro de nós. Alguém diria, não, com Deus não tem nada de inimizade, eu e Deus nós estamos numa paz que é uma beleza. O grande problema é que, como é que você vai ter essa paz com Deus? É lógico que você não tem nem como brigar com Ele, você não vê. Você não vive com Ele no sentido de como você vive com uma pessoa com a qual você se relaciona no mesmo ambiente onde você mora ou trabalha. Como é que você vai ter problema com quem você nem está vendo? Não é isso ou não é? Agora, a própria Escritura diz que você não pode servir a Deus de outra maneira senão servindo-o na pessoa do próximo. É aqui que nós vemos a nossa inimizade com Deus. Você afere a inimizade com Deus, que você possa eventualmente ter, a partir da sua inimizade com os homens. O tamanho da nossa indisposição para com os homens é do mesmo tamanho da nossa indisposição para com Deus. Lembre-se disso. E não é invenção minha, isso é um princípio que o próprio Jesus declarou dizendo, Mateus capítulo 25, 31 a 48, salvo engano, Jesus fala assim, olha, quando vier o Filho do Homem e se assentar no trono da sua glória, lembra? Ele vai reunir as nações em torno de si e vai separar uns dos outros como o pastor separa bodes de ovelhas. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, porque vocês possuem por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A pergunta é, por que estes entrarão para o reino preparado desde a fundação do mundo? Aí Jesus responde, porque eu tive fome. Jesus teve fome. E vocês me deram de comer. Tive frio, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me ver. Estive doente, vocês levaram cura, remédio para mim. Aí vem a grande questão, né? Quando foi, Senhor,
que fizemos tudo isso para ti. Quando foi? Aí eu pergunto para vocês: vocês servem a Cristo? Sim ou não? Lógico, eu também sirvo a Cristo, glória a Deus. Aí, mas como é servir a Cristo? O que você faz que configure o serviço a Ele? Pense nisso um momento. Todos vão falar: não, eu sou o servo de Cristo. Sim, e qual é o serviço que você presta para Ele? O serviço, se você é servo, você presta um serviço, ou não? O que o servo faz? Ele não serve? Tá. E o que você está servindo? Para Ele, para Jesus. Você observa que é muito abstrata essa questão? Está servindo para nada. Você entendeu? Mas calma. Se você fica pensando no serviço a Cristo e se questionar, fala assim: não, pastor, infelizmente eu parto de duas premissas. Primeiro, que Ele não precisa de nada. Nada eu posso fazer para servi-lo, porque de nada Ele tem falta. E pelo contrário, é Ele que nos dá tudo. Como é que eu vou servi-lo? Sim ou não? E segundo, como poderia eu fazer qualquer coisa para Ele? O que eu posso fazer? Um bolo? Eu não o vejo. Alguém já viu Jesus aqui? Já viu? Nunca viram? Que pena. Está por aí. Então, esses dois pontos, né? Primeiro, que Jesus não precisa de nada. Ou precisa de algum serviço nosso. E segundo, que como eu poderia servi-lo? De que maneira? Né? Aí o povo vai para a igreja, aí fica com as mãos levantadas, e aleluia, Jesus, glória a Deus, Jesus, estou servindo. Né? Então, só que Jesus fala: olha, vocês me deram de comer, vocês me vestiram, vocês me visitaram. Servir a Cristo é vesti-lo, visitá-lo, levar remédio para Ele. Mas aí as pessoas perguntaram do que estavam à direita: mas quando foi, Senhor, que nós fizemos isso para ti? Jesus responde: quando vocês fizeram isto a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Bem, de todo modo, o fato é que só se serve a Cristo verdadeiramente quando você consegue ver no seu próximo alguém a quem você possa servir. Alguém a quem você possa, de fato, prestar um serviço humanitário, fraterno, em amor. Eu sei que a gente vive num tempo muito difícil, muito complicado, mas essa é a realidade do Evangelho, que cada um de nós precisa refletir sobre isso, pensar nesse serviço. Mas ocorre que os homens, eles estão numa batalha, de fato e de verdade, com essa mente de divisão, de disputa, esse ego. Essa é a estranheza que se tem em relação ao reino de Deus, e essa é a inimizade que existe entre o homem e Deus. Ora, como resolver este problema? Essa é a grande questão. Como resolver, como reverter essa mente do homem para o amor, para a dependência para Deus? Como modificar essa história? Será que é simplesmente você dizendo que aceita Jesus, entra na água do batismo e sai, compra uma harpa cristã, uma Bíblia e vai agora para o culto de doutrina e vai para adiante? Como resolver? Temos que olhar o Evangelho. O Verbo se fez carne. Em outras palavras, o princípio da salvação é Deus habitando o homem. Não há salvação em você mesmo. A salvação é Deus em você. Ele está em você, Ele habita você, Ele habita todos os homens. É o reino de Deus que está nos homens. O próprio Jesus, respondendo para escribas e fariseus, falou: o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino é o próprio Deus habitando o homem. Esse reino é a própria vida que é Deus dentro do homem. Esse reino é essa presença imanente, é essa partícula divina no espírito humano de todos os seres humanos. O problema é que o homem não consegue perceber isso, não consegue tocar isso,
Por isso o Evangelho vai mostrando que o Verbo se faz carne, se faz homem. É aqui, nesse encontro da divindade com a humanidade, que as coisas ocorrem, que essa salvação se opera, que a paz é restaurada. Agora temos um homem sobre a terra, que para salvar a humanidade, antes de tudo, ele tem que viver como homem sobre a terra. Você tem um viver humano de Cristo sobre a terra. Não somente a encarnação de Cristo, mas agora o seu viver humano. E este homem que vive sobre a terra tem que viver como homem, não como Deus. E como homem, ele deve ter a disposição totalmente diferente de todos os homens. Do contrário, não poderia ser o Salvador da humanidade. E agora nós temos um homem que se reconhece completamente dependente do Pai. Olha algumas declarações dele. Ele disse em certa ocasião: o Pai é maior do que eu. Olha que palavra. Eu sei que se eu perguntasse para vocês, se eu dissesse para vocês repetirem o Pai é maior do que eu, todos repetiriam, mas repetiriam de um modo assim, tão despretensioso, ou que seja, não seria essa palavra, mas seria de um modo tão despercebido, que talvez não sentiríamos o peso do significado dessa expressão. O Pai é maior do que eu. Imagine só, o Cristo de Deus, sendo Deus por excelência, se faz homem. Como homem, ele vive uma vida humana, integral para Deus. Ele disse: olha, a doutrina que eu ensino não é minha, mas é do meu Pai. As obras que eu faço em o nome do meu Pai, é Ele que faz por mim. O Pai é maior do que eu. Olha a disposição. É um homem, é uma criatura, porque ele se faz criatura, que para poder oferecer ao homem essa paz, para poder oferecer ao homem reconciliação, para oferecer salvação, ele precisa primeiramente desenvolver na criatura, o homem Jesus, uma consciência de dependência, de amor e de obediência ao Pai. Um homem totalmente submisso, que vivia integralmente para o Pai. E não sem luta e não sem dificuldade. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Olha, em todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, conforme você, conforme eu, mas sem pecado. Ou seja, o ego não teve vez no coração dele, sendo ele este de quem é dito, em quem todas as coisas existem, por meio de quem tudo existe e para quem tudo existe. Já imaginou? Esse sendo tão grande, se tornar agora tão pequeno, um coração tão fraterno, tão humilde, tão obediente, tão fiel, sem nenhuma pretensão, nem de ser rei, nem de ser o Salvador. Apenas dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. Nem para morrer teve orgulho. Não, estou aqui, Pai, vou efetuar essa obra de redenção, pode mandar os açoites que eu estou preparado, é isso mesmo, vamos mostrar para o mundo quem eu sou. Não. Ele demonstra fraqueza. Se possível, passa de mim esse cálice. Olha o aspecto humano com tão profunda humildade. Todavia, seja feita a tua vontade. Até a obra que ele haveria de realizar, ele fala: é a tua vontade, Pai, está aqui. É para ti, é por ti. Este homem, ele vai promover no universo, no sentido de instaurar no meio da criação, como uma criatura, como eu poderia dizer, um lugar, um ponto onde se pode dizer: aqui tem paz com Deus, aqui, nele, aqui está a paz com Deus. Ter paz com Deus é ter um coração totalmente voltado para Ele, que é o oposto de toda inimizade. Lembram do Salmo de número 2,
Diz exatamente isso, começa dizendo que os reis da terra, os príncipes, os povos, se levantam contra Deus e contra o seu ungido, dizendo: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E aí o salmo vai descendo e o salmista vai dizendo: porque Deus já estabeleceu o seu Cristo como sendo o rei, por isso que os povos não querem que ele reine. Aí o versículo 12 conclui dizendo: povos, beijai o ungido de Deus. Deixa eu só verificar com precisão as palavras precisas do Salmo de número 2, para que não haja prejuízo. Ele diz assim no Salmo 2, versículo 12: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu quero que os irmãos vejam: beijai o filho, e no finalzinho: bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Portanto, quando alguém diz assim: eu creio em Cristo, preste bem atenção nessas palavras. Quando alguém declara: eu creio em Cristo, nós falamos no início que crer no Cristo de Deus é diferente de crer no Cristo do cristianismo pós-moderno. O Cristo de Deus é este aqui descrito como aquele que, sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo e se fez homem, se fez servo dos homens, até o ponto de morrer pelo homem, e não morte qualquer, mas morte de cruz. Olha, toda essa ideia. Esse é o Cristo do Evangelho. O Cristo da pós-modernidade é um super-homem, é um super-Jesus, no sentido de tornar agora todos os seus servos super-homens e mulheres maravilha. Todo mundo poderoso, todo mundo rico, todo mundo com poderes, poderes na política, poderes no mundo, poderes financeiros, toda sorte de poder. É diferente. Quando alguém fala assim: olha, se eu crer em Cristo, eu tenho salvação? Tem. Se você crer no Cristo de Deus, tem. Mas esse crer significa necessariamente acreditar que não existe outro meio e outro caminho de redenção, senão por meio daquilo que Cristo viveu e ensinou aos homens. Ou seja, é você conceber profundamente no teu ser que o ego, que é a raiz e a razão de todos os males da humanidade, é o grande pecado, e que aquele que crer em Cristo se propõe, no coração e na mente, a abandonar, a aborrecer completamente o ego. Lógico, cuidado para você não se entristecer. Eu falava até para o nosso querido irmão, o Ederson, isso, eu falava para ele que esse é um processo. Salvação é um processo. Você não vai, a partir de hoje, falar assim: eu não tenho mais ego. Só se fosse o ego falando, né? Mas é um processo. Temos que absorver essas palavras, meditar essas palavras, orar essas palavras e, sobretudo, nos expormos à exposição da palavra, como estamos fazendo aqui agora. Por quê? Porque nós estamos expostos diariamente a uma indústria do ego. Tudo que você vê e que você ouve na televisão, no rádio, na rua, no trabalho, é ego, 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 ego. E isso nos forma, isso nos constrói. Não sei o quanto vocês sabem, o quanto que isso afeta a nossa consciência, e nos forma, e nos forja. Nós somos forjados. Então, a exposição à palavra é para que nós sejamos sempre alimentados e atualizados na consciência, nesse sentimento, nesse desejo e nessa procura constante. Razão porque a Bíblia diz que devemos nós congregar e nos encorajar uns aos outros, tanto visto que o tempo se aproxima, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros nesta verdade, nessa busca, a necessidade para essa formação. Uma criança, tão logo ela vem ao mundo,
ela já traz em si o inconsciente coletivo da humanidade, que é o ego. Não, ela própria não tem ainda em si, ela sozinha, a criancinha, ela não tem ainda nem o seu próprio inconsciente pessoal, ainda vai ser gerado. Só que no substrato ali da sua razão, em desenvolvimento, está ali, as informações da humanidade. Todas elas, informação, desde o primeiro caído, o acúmulo, é o que chamam de consciência coletiva, outros chamam de consciência social, inconsciência, desculpe-me, mas está lá no substrato, e que não poucas vezes isso se manifesta no nosso consciente. Se a criança, quando começa a perceber o seu próprio consciente, já se vê egoísta. Não é uma natureza pecaminosa como um vírus. Não, é uma consciência, um estado de consciência, é uma maneira de perceber, de interpretar o mundo e de se relacionar com ele. Então, crer no Evangelho é exatamente você olhar para o Cristo e falar assim, esse Cristo de Deus, com o seu viver humano e com os seus ensinamentos, que correspondem, o viver aos ensinamentos, é o caminho, é a verdade de Deus. Então você fala, eu creio, é como se você dissesse, agora eu vou passar para este lado, porque até então eu estava defendendo o lado de Adão caído, o lado da consciência caída, o lado do rompimento com o Criador e a sua criação. Eu estava do lado do pecado, do lado da queda. Quantos conceitos nós não temos que são perversos e pecaminosos? Quantos? Muitos. Então, é somente então, quando a pessoa entende isso e começa a absorver e tomar para si, ela se põe no caminho da paz com Deus, no caminho da reconciliação. Ela começa a sofrer esse processo de mudança. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é compreender o Evangelho. Segundo, desejar, querer. E depois, buscar esta verdade na sua experiência de vida. Aí esse Cristo, que como homem viveu e morreu na cruz pelos nossos pecados, ele habita em nós e ele vai gerando dentro de nós uma consciência crística da verdade. Lembra que Paulo fala, vós tendes a mente de Cristo? Entendendo que Paulo sempre coloca todos os fatos da redenção como consumados. Vós tendes a mente de Cristo. Aí eu estou dizendo para vocês, nós temos que gerar em nós esta consciência. Mas se nós temos, por que temos que gerar? Se vai gerar, porque não tem ainda. Mas veja, Paulo, ele sempre falava do ponto de vista judicial, consumado. Tanto é verdade que falando do próprio corpo humano, em Romanos 8, 29 ou 8, 30, o que ele fala lá? Que nós já estamos o quê? Glorificados. Já está glorificado, ele fala. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Passado. Mas não significa que você já esteja glorificado. Entende? Outro detalhe é quando Paulo fala que quando nós fomos batizados, morreu com Cristo o nosso velho homem. É um fato, morreu. O velho homem está crucificado com Cristo. Pronto, é um fato consumado. Em seguida ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então eu preciso me apropriar de uma bênção que já existe nele. Nele tudo está feito. Eu preciso me apropriar dessas bênçãos, desta paz, dessa reconciliação com Deus. É um caminho, e nesse caminho é algo muito natural. Não pense você que vai descer um anjo do céu, vai ter um redemoinho, um terremoto, nada disso. Tudo vai acontecer dentro da sua experiência humana normal. Você vai observar, o Espírito Santo te fará lembrar dessas palavras, de outras palavras, em situações mais simples da sua vida. Você vai estar numa situação normal, algo acontece, você tem um certo tipo de reação, aí vem a palavra, que vai como que te perguntando, mas e a verdade? Você creu na verdade?
Mas como você procede? Vai ter que o impacto, a palavra vai de encontro às nossas experiências humanas. É onde nós somos confrontados, é onde a palavra nos confronta. É o que Cristo disse: parte da semente que o semeador saiu a semear, caiu num solo rochoso. A semente logo nasceu, logo nasceu. E foi crescendo, vindo, porém, o sol, e visto que a plantinha não tinha raízes profundas, por causa das pedras, o sol, que deveria alimentar aquela plantinha, para ela crescer vigorosa, foi secar aquela plantinha, matou a plantinha. O sol. Né? O sol não alimenta as plantas, mas ela não tinha raiz profunda. Então, a Jesus interpreta dizendo que essa semente é aquele que ouve a palavra do reino e logo a recebe com alegria. Oh, coisa boa, a palavra maravilhosa. Vindo, porém, as provações por causa da palavra. Ou seja, toda palavra recebida de Deus, ela será colocada à prova. Virá uma provação. Provação é uma prova. Você vai se deparar com a situação real. Aí é onde, se essa palavra tiver sido acolhida no seu coração, a provação, a circunstância, vai fundamentar ainda mais a verdade no seu coração. Ela vai consolidar-se no coração mais e mais. Você vai ver que vai se repetir numa outra ocasião, a palavra virá ao seu coração, e outra vez, até que você esteja totalmente convencido de que você deve de fato ficar com aquela palavra, amar aquela palavra, viver aquela palavra, a ponto de qualquer circunstância contrária nos envergonhar profundamente. Aí quando nos envergonhamos profundamente, aí é onde vem o arrependimento, a metanoia, mudança de mente. Você já não admite mais aquilo para a sua vida. Aí pode até acontecer, mas você não admite, você se entristece profundamente, você chora, você não quer, você não ama, diferentemente de alguém que faz as coisas e sai se gabando, se gloriando, que fez. Ou então que mesmo que não faça nada disso, mas que não tem nenhum constrangimento frente a Deus, frente à palavra, frente a ninguém. Uma consciência totalmente cauterizada e insensível. Pessoas às vezes fazem tantas coisas contrárias ao Evangelho, cristãos, mas não sentem, nem percebem que fazem. Como é que podem se arrepender do que nem sentem? Como é que pode ter uma mudança? Então, o Evangelho chega a um ponto que ele vai gerando profundas mudanças. E aí você vê aquilo totalmente inadmissível. De forma que nas outras ocasiões, você já começa a prever as circunstâncias e já começa a ter mudança frente à circunstância, mudança de comportamento. Mas isso não foi obrigado. Não é o pastor que está te perseguindo. Você vai ser excluído da igreja. Medo do lago de fogo. Querendo uma mansão no céu. Nada disso. Medo do demônio. Não, não, não. É a consciência sua, que agora é uma consciência crística. Você foi alterado. O Espírito Santo modificou o seu entendimento. Ele transformou a maneira de perceber, de agir, de se relacionar. Vai sendo mudado. Você se torna uma outra pessoa. É um novo nascimento, é um novo coração, é um novo espírito, portanto, um novo viver. Mas isso é uma história. Cada um aqui tem uma história. É certo que eu acredito que muito da nossa vida passada, cristã, apesar das experiências que tivemos com Deus, de tudo, mas foi tudo misericórdia divina, nos guardando, mas que muito pouco se aproveita, no sentido de que ficamos muito tempo lutando com as armas carnais mesmo, lutando um contra o outro, lutando com a própria Bíblia contra o outro, acusando o outro. Então, é a nossa experiência, todos nós. Quando nos apercebemos, falei, e agora? Tanto tempo perdido. Quanto tempo perdido? Aí temos que começar a dar os primeiros passos. E eu sempre digo, ainda há tempo. Eu tenho certeza.
E creio que nós já estamos dando os primeiros passos. Que Deus já tem feito muito, só que ainda há muito mais a ser feito. Muito mais. Ele já está fazendo, só o fato de nós já estarmos refletindo, considerando, pensando, desejando, já é uma mudança muito grande. E sem contar de outras situações que Deus já tratou no nosso coração. Ele vai tratando, ponto a ponto, aspecto a aspecto, até que nós, um dia nós vamos chegar à imagem do Filho de Deus, a perfeita estatura de varão perfeito. Novo homem, assim como ele é. Tá bom? Glória a Deus.